Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria, hoje nos reunimos no dia 31 de agosto. Estamos concluindo o mês de agosto nesta quarta-feira. E fica-nos a pergunta: como vivenciamos este mês dedicado às vocações? O mês onde nos reconhecemos vocacionados do Pai, vocacionados à vida de santidade, vocacionados a uma vocação específica. Que o Senhor nos ajude a ouvir o seu doce e suave apelo e convite para que possamos segui-lo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 4, versículos de 38 a 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. E inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre, e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíram demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos então no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, e olha como Lucas traz detalhes preciosos sobre o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui, amados irmãos e irmãs, depois então desta realidade de Jesus na cidade de Galileia, onde ele expulsa o demônio deste homem, um espírito impuro, pede para que ele possa se calar e faz com que o povo, de certa forma, fiquem admirados com o ensinamento e com a autoridade de Jesus. Jesus chega agora na casa de Simão. Ele sai da sinagoga e vai para a casa de Simão. E na casa de Simão, a sogra de Simão está com febre. E pedem a Jesus em favor dela. Nosso Senhor Jesus Cristo não é indiferente, Ele se compadece, Ele se inclina, de certa forma Ele se rebaixa, Ele vem ao encontro, lembrando este Deus que, estando no alto dos céus, vem ao nosso encontro, jamais é indiferente para conosco. E Jesus ameaça a febre e a febre a deixou, ou seja, Jesus a cura. Imediatamente, ela se levanta e começa a servi-los. A sogra de Pedro aqui, amados irmãos e irmãs, é a imagem da igreja de Cristo. A igreja que somos cada um de nós. A igreja que muitas vezes está febril. Nós, enquanto corpo místico desta igreja, como corpo de Cristo, muitas vezes estamos desanimados, muitas vezes estamos prostrados, muitas vezes estamos febrios. E a igreja clama,
A igreja faz, às vezes, desses que pedem em favor da sogra de Pedro, para que Jesus possa curá-lo, para que Jesus possa dar ânimo, vida nova, coragem para se levantar, para servir. Jesus realiza com toda certeza. Nós precisamos crer nisto e nós precisamos, de certa maneira, também não só crer nisso, nós precisamos nos expor a isto. Ter a ousadia de ir ao encontro do Senhor. Então, a sogra de Pedro serve, vai ao encontro, começa a servir. E esse movimento de uma realidade tão pequena, que é ali o contexto da casa da sogra de Pedro, nós vamos percebendo de Pedro, que está na casa então, ou a sogra que está na casa de Pedro, nós percebemos que ele toma uma proporção maior no Evangelho. Começam a vir pessoas de todos os lugares ao pôr do sol. Doentes atingidos por diversos males. Pessoas com espíritos impuros. E Jesus se compadece de todos. Cura a todos. Jesus curava a todos. No que diz respeito aos demônios que reconheciam Jesus como Filho de Deus, Jesus os ameaçava e não os deixavam falar. Por quê? Porque sabiam que ele era o Messias, o ungido de Deus. E qual o intuito? Os demônios sabem, eles não precisam proclamar isto. Jesus quer, de fato, que os corações daqueles que ali se encontram possam se voltar a ele e o reconheçam como Messias, o ungido de Deus, que veio trazer a boa nova, a boa notícia. As multidões estão ali, várias pessoas. A palavra nos diz que ao raiar do dia, então, ou seja, Jesus passa a noite inteira curando, acolhendo, enfim, mas ao raiar do dia, ao amanhecer, Jesus sai e vai para um lugar deserto. As multidões, ao perceberem que Jesus não está na casa de Pedro, começam a procurar. Quando o encontram, eles querem impedir Jesus de que os deixe. E Jesus diz assim a eles: eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. Olha, o Senhor realiza sinais, o Senhor realiza prodígios, com toda certeza. Mas qual é o verdadeiro propósito do Senhor em nossa vida? Anunciar o reino dos céus. Nos convidar à conversão, à vida plena nele. Tudo que excede isto é puro dom e graça de Deus. Por isso que o Senhor nos ajude e nos mantenha a graça de que não exijamos nada do Senhor, mas nos abramos primeiramente à sua graça, ao seu amor, à sua presença entre nós. Se assim o fizermos, com toda certeza, sem medo algum, sem nenhum tipo de dúvidas, nós, amados irmãos e irmãs, compreenderemos qual é a razão da verdadeira alegria. Alegria que vem de Deus. A alegria que emana do coração de Deus. Alegria esta, amados irmãos e irmãs, que nós ouvíamos, se não me engano, no domingo, no Evangelho, quando Jesus fala, sobretudo, àqueles, ao homem que está servindo, então, o almoço, o banquete, enfim, Jesus fala, olha, quando conseguires ter a graça e a capacidade de não escolher os privilegiados, os próximos, mas ter um coração livre, um coração desprendido, Jesus diz assim, então tu serás feliz. Hoje nós poderíamos dizer, sem medo algum, esta atitude do povo que quer prender o Senhor, que quer
estar segurando nosso Senhor Jesus Cristo, esta atitude, ela não deve ser a nossa, mas muito pelo contrário. Se o Senhor nos convida à liberdade interior, também não podemos prendê-lo. Jesus é de todos. Que o Senhor nos ajude, nos conceda a graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.